Dia 16 de janeiro. Deixe a mentalidade de escravo. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Em todo lugar onde houver grande número de pessoas, sempre haverá alguém descontente reclamando. É possível que nós mesmos sejamos essa pessoa que sempre observa o mundo de forma negativa, sempre com opinião crítica, sem observar tudo o que o Senhor tem feito de bom. Isso faz parte da natureza humana desde o início, como podemos ver após o povo de Israel ter sido liberto da escravidão no Egito. Ele testemunhou milagres que os nossos olhos jamais viram, mas mesmo assim conseguiu encontrar motivos para reclamar até mesmo do maná milagroso que lhe era provido para o sustento. Na ausência de seu líder Moisés, voltaram-se para práticas idólatras, em total ingratidão a tudo que o Senhor lhes fizera até ali. Motivo pelo qual tiveram prorrogada em décadas a sua entrada na terra prometida. Na palavra, aprendemos que a murmuração acontece quando nos queixamos do que está acontecendo conosco, quando somos arrogantes, julgando-nos maiores que os outros, quando reclamamos e sentimos inveja das outras pessoas. Essas atitudes representam a falta de aceitação da nossa condição, o que nos leva a um constante estado de insatisfação e ingratidão, sendo essa a raiz da murmuração. Tudo isso está diretamente ligado com a rejeição. Quando somos rejeitados pelas pessoas, ou pior, quando achamos que Deus nos rejeitou. A raiz desse mal está diretamente ligada à orfandade, pois, em virtude da ausência de paternidade ou quando há certa negligência ou falhas na construção paterna ou materna, acabamos ficando vulneráveis quanto a todo tipo de sentimento que desencadeia em murmuração. Por isso, agradeça o tempo todo e antes de abrir a boca para murmurar, lembre-se de que tudo o que o Senhor lhe fez. Não sepulte suas promessas, seja grato o tempo todo. A murmuração é a sepultura das promessas. Leitura bíblica, João capítulo 9. Jesus e um cego. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntaram: Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: Um homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Os fariseus fazem perguntas. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram: O homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram: Como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso, houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: Você diz que ele curou você da cegueira. E o que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram: Esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego. E como é que agora ele está vendo? O pai respondeu:
Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que agora ele pode ver, não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade, perguntem e ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram, ele é maior de idade, perguntem a ele. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram, jure por Deus que você vai dizer a verdade, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, se ele é pecador eu não sei, de uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu, eu já disse e vocês não acreditaram. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram, você é que é seguidor dele, nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem, nós nem sabemos de onde ele é. Ele respondeu, que coisa esquisita, vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram, você nasceu cheio de pecado, e é você que quer nos ensinar? E os expulsaram da sinagoga. A cegueira espiritual. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e quando o encontrou perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse, você já ouviu, é ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou, eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram, será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Palavra-chave, aceitação.